vocês. Compartilhar. Assim. Abrindo grandinho. Estão vendo? Então, bora lá, minha gente. Bem-vindas à aula secreta Desinflamar é o novo emagrecer. Como vocês sabem, a gente já tem um vínculo forte, né? Maravilhosas. A gente já tá pelo Instagram, a gente já tá pelo direct, a gente já tá pelo WhatsApp conversando. Eu recebo o formulário de vocês, eu faço questão de ter acesso a isso e realmente pegar a dor de vocês, o desejo de vocês. Então, trouxe tudo que eu trouxe aqui na aula, em algum momento vocês falaram isso para mim. Então, por isso que eu entendi. Beleza. É desinflamar que vocês querem? É desinflamar que a gente vai conseguir fazer hoje. Então, eu vou me apresentar inicialmente, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as influências que definem o nosso estilo de vida atual. Eu também vou fazer, por isso que eu pedi papel e caneta para vocês, eu quero entender como que tá o metabolismo de vocês, né? Então eu vou fazer algumas perguntas e vocês, na contrapartida, vão anotarem e vão me trazer esse diagnóstico sobre a inflamação, sim ou não. Vou trazer orientações para vocês de como vocês vão proceder nesses próximos dias para iniciar o processo de desinflamação. E como eu falei, quem ficar até o final vai receber um presente. Então, gente, essa sou eu. Para quem não sabe, eu, Carol, fiz pedagogia antes da nutrição, então na minha veia já tem um pouquinho sobre ensinar, sobre essa troca. Eu sempre gostei de elaborar materiais, ferramentas para o autodesenvolvimento. E quando eu entrei na nutrição, lá atrás, eu lembro que a minha professora, no dia da nossa formatura, ela nos deu um bilhetinho. E nesse bilhete a gente deveria escrever o porquê que a gente decidiu fazer nutrição. Então, eu fiz vestibular novamente e naquele momento, na primeira aula, eu escrevi que o remédio, aliás, que a alimentação seria o novo remédio das pessoas. Como assim? Gente, eu sempre acreditei. Eu venho de uma família que gosta de cozinhar, que gosta de mesa cheia. Mais um pouquinho para frente, vocês vão entender que um certo momento da minha vida eu tive um mau relacionamento com a comida, onde eu não admitia a minha cultura alimentar, mas isso tudo foi transformado, tá? Aí, beleza, fiz o meu bacharel em nutrição. Depois, eu fui convidada a reformular o manual de dietas do Hospital Santa Cruz. Então, para quem é do centro do Rio Grande do Sul, sabe, né, conhece, é um hospital de referência, onde eu fui convidada para reformular todo o manual de dietas, que ali naquele momento eu entendi. Olha, eu não disse que a alimentação era um remédio. E aí, depois disso, atendendo em consultório, eu migrei um pouquinho e fui participando de outras especializações, pós-graduações, aonde eu trabalhava em específico a saúde da mulher. Principalmente a saúde estética, a flacidez, bem a saúde feminina, porque é o público, né, que começou a me procurar. Também iniciei dando palestras em empresas. Hoje eu sou responsável por 3 empresas, nutricionista responsável técnica, e também fiz muitos cursos na área de alimentação funcional, alimentação prática, porque eu sentia que eu precisava encaixar essas refeições na vida da mulher moderna. Não adiantava nós ficar naquela metodologia antiga onde a mulher vivia em casa. Eu precisei me reenquadrar numa alimentação saudável e prática. Atendi muito tempo em consultório físico, hoje eu atendo somente online, dando cursos, dando mentorias, fazendo acompanhamentos, né, nutricionais, consultorias. Também fui convidada por outras nutricionistas a falar um pouquinho sobre a minha metodologia, porque hoje a área da nutrição ela é muito ampla, ela é muito grande. Existem nutricionistas em várias especializações e eu fui convidada a falar um pouquinho sobre a nutrição que eu acredito. E a partir daí, gente, eu comecei a criar para conseguir alcançar mais pessoas, né, no mundo online, eu comecei a fazer muitos cursos e, como eu falei, atendimento só online. Então, um pouquinho da minha história e falando um pouquinho da onde eu venho. Essa é a minha família, essa é a Cantilena, a nossa filha Pet, que agita. E eu sou uma pessoa, gente, que eu adoro mesa cheia, eu adoro
fazer eventos, receber amigas, receber pessoas, aonde envolve o quê? Comida. Comida. Eu amo. Então eu já tinha um pouco disso, de cozinhar. Amo praia também, então trouxe também essa imagem e amo comer, e principalmente doce. Então, quem gosta de doce, eu super entendo, me identifico, eu poderia comer doce do começo do dia até o final. E hoje, então, gente, vamos lá. Por que que a gente inflama? Por que que a gente fica se sentindo mal? Por quê? Porque a gente nasceu numa época em que ser prática virou um sinônimo de comer qualquer coisa. A gente aprendeu na nossa era, a gente já começou a aprender. Não é da era das nossas mães, das nossas avós, onde plantava e comia. A gente aprendeu a abrir pacote. A gente aprendeu a olhar a TV e na TV aparecer sobre produtos light, diet, zero e acreditar que muitas vezes a margarina era mais saudável que a manteiga. Nos disseram que para emagrecer bastava a gente comer menos e se esforçar mais. Só precisava de foco, de força. E assim a gente foi colecionando o quê? Dietas ao longo da nossa vida. Foi a dieta da sopa, a dieta da lua, do shake, da proteína e por aí vai. Inclusive, depois eu vou abrir o microfone. Se alguém quiser compartilhar algum tipo de dieta doida, maluca que fez, eu vou adorar saber. E junto com essas dietas, o que que aconteceu? A culpa de nunca conseguir manter esses planos alimentares malucos. Enquanto a gente tentava controlar o prato, o mundo ele acelerou. Veio filhos, veio trabalho, veio as cobranças, veio o celular, veio o café para nos acordar e veio o doce para quê? Ai, para nos acalmar. Eu mereço um docinho. E aí o corpo silenciosamente, vocês vão entender hoje que realmente é silencioso, mas ele começou o quê? A pedir ajuda. Hoje, com 30 e poucos, com 40, 50 a mais, que geralmente, tá, meninas, eu entendi a idade de vocês, mas a maioria das minhas pacientes são 40, 50, 60 a mais. E muitas de nós carregam esse ciclo de estresse crônico, pouco sono, bastante café, alimentação corrida, o emocional, uma comida cheia de ultraprocessados, industrializados, os nossos hormônios anticoncepcionais, remédios, toxinas acumuladas, né? Uma crença de que, ai, depois dos 30, depois dos 40, o que? O metabolismo para. Mas o que realmente foi, o que aconteceu não foi a falta de vontade. Foi um corpo que passou por anos tentando se adaptar a esse ritmo da vida moderna, ao mesmo tempo tentando se encaixar numa dieta extrema e sentindo a culpa. E por isso hoje o corpo ele não está contra você, é realmente ele pedindo ajuda. Por isso que desinflamar vai ser a resposta para esse pedido de consciência, de leveza, de verdade. Porque o que que a gente acaba fazendo? A gente acaba omitindo os alimentos que a gente gosta, por medo de que esses alimentos engordam. Ou quando alguém pergunta, a gente já tem na ponta da língua a resposta: ah, eu sei o meu problema, é porque eu gosto de comer cuca. Ah, eu sei o meu problema, é que eu gosto de comer pão. A gente vai lançando a justificativa para quais alimentos? Para os alimentos preferidos. Então, por isso que hoje a gente vai em busca dessa verdade, dessa autenticidade, dessa individualidade. Mas eu quero entender que muitas vezes, quero explicar que muitas vezes a inflamação, ela vem do quê? Da comida para aliviar o estresse, não por fome real. A gente é influenciada pelas redes sociais, numa vida perfeita, aonde um pacotinho, esse pacotinho, essa cápsula, essa sim, meninas, essa é maravilhosa. Inclusive, às vezes, as amigas da gente, as nossas comadres, a gente vai se espelhando e vai percebendo, ai meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, em busca daquele corpo perfeito. Dietas da moda, que hoje estão muito mais expostas do que antes, e principalmente a Sim. calorias. Não sei se em algum momento isso já aconteceu com vocês, mas a gente começa a olhar pacotes e pensar, nossa, isso é calórico, isso não é. E o que que acontece? O nosso metabolismo, ele fica mais lento pelo efeito sanfona de repetição, aquele famoso engorda, emagrece, engorda mais.
E também a gente vive com plástico, cosméticos, pesticidas nos alimentos, né? Muitas vezes ali embutidos que a gente nem sabe que tem. E até às vezes cremes, shampoos. Isso tudo vai aderindo à nossa pele, que são chamados de xenobióticos, e vai causando mais inflamação. Sem falar que o nosso sono tem um papel fundamental. A gente não tá dormindo bem, muitas vezes. A gente tá usando o carro para muitas coisas, então a gente tá gastando poucas calorias, a gente tá mais sedentária e fazendo o quê? Comendo rápido demais. Boca nervosa, engolindo o alimento inteiro. E no meio disso tudo, as famosas frases sabotadoras. Eu resumi frases das minhas alunas, das minhas pacientes, em apenas uma, duas, três, quatro, cinco. Mas já passei de 30. Ah, vou comer só hoje. Veio rapidinho ali, vai comer só hoje. Essa é a promessa. Depois eu compenso. Final de semana eu posso, eu mereço. Ah, e ser saudável é caro demais. Então a gente vai incluindo essas frases sabotadoras. E aí, quem de vocês um dia não testou um shake de janta? Quem um dia de vocês não olhou uma famosa dizendo que a dieta cetogênica é a melhor dieta, a dieta dos pontos é a melhor dieta? Ou quem de nós não tentou fazer jejum, não pulou alguma refeição para ver se pelo menos a gente acordava com a barriga mais retinha? Ou não consultou, ou não passou por um tratamento que tentou e daqui a pouco não deu certo. E agora, principalmente, né, gente, as canetas emagrecedoras, as cápsulas, vêm muito forte, ou até mesmo em algum momento a gente pensou, vou dar um pouquinho mais na academia. Vou tentar me esforçar um pouquinho mais na academia. Essa vai ser a solução. Mas a gente sabe, inclusive trouxe esse estudo aqui que mostra que o impacto do efeito sanfona causado por dietas restritivas e ciclos repetitivos de perda e reganho de peso é muito acentuada. Então, segundo os autores, esse padrão high cyclet, comum em quem segue dietas muito restritivas, é difícil de manter. O que que acontece? Altera a composição corporal, levando à redução progressiva da massa muscular. A massa muscular é responsável, gurias, por acelerar o nosso metabolismo. Então, a alimentação, ela precisa vir para potencializar a massa muscular da mulher. E as dietas restritivas reduzem a massa muscular. Então, cai o metabolismo e automaticamente aumenta o acúmulo de gordura, especialmente gordura visceral, aquela gordura que causa danos para a nossa saúde. E esse estudo ainda destaca que cada novo ciclo de repetição de uma dieta de restrição, desculpa, o corpo tende a recuperar mais gordura do que músculo, o que diminui o metabolismo, aumenta o risco de sarcopenia, obesidade, mesmo em pessoas ainda jovens. Além disso, os autores apontam que o efeito sanfona está ligado às respostas inflamatórias, piora a sensibilidade de insulina e desequilíbrio hormonal. Então, daqui a pouco, o metabolismo de vocês já estava legal. De repente, vocês olhando assim, nossa, há um tempo atrás eu queria emagrecer e eu achava que eu estava acima do peso, mas na verdade, naquele tempo, meu peso ainda estava bom. E ao longo do tempo, né, associando a essas causas que eu falei, vocês ganharam mais peso. Então, existem muitos fatores que dificultam a manutenção do peso e podem comprometer a saúde metabólica quando passamos por dietas restritivas. Então, obviamente, nesse caso aqui, tendo em vista isso, tudo que eu estudo, jamais eu traria algo nesse sentido para vocês. Até porque eu, Carol, já tive um corpo inflamado. O que que aconteceu comigo? Aconteceu algo com o meu corpo, né? Onde eu emagreci muito, né? Nossa, eu era adolescente, né? Na época ali das festas de 15 anos, mas como uma boa capricorniana, eu era muito querendo fazer as coisas perfeitas, querendo dar conta de tudo e Deus o livre, eu precisava fazer alguma coisa. Fui numa nutricionista, inclusive as fotos que eu fazia na época, nossa, me esforçava muito, já era CDF naquele momento. Fiz foto, entendi qual era a minha necessidade em calorias. Ela fez um plano alimentar e o que que ela fez para mim? Uma diferença de 1.000 calorias de um plano para o outro. O que que é isso, gente? Um déficit calórico de 1.000 calorias? Restrição. O que que tinha no meu plano alimentar? O que era da moda, a nutricionista colocou: barrinha de cereal, sanduichinho natural, bolachinha light, biscoito da água e sal, que não é água e sal, porque se misturar água e sal não dá um biscoito.
que aconteceu comigo? Até emagreci, mas a minha pele sentiu a falta de nutrientes, a falta de energia. Porque o corpo da gente tem uma necessidade em calorias e a gente precisa abastecer o nosso corpo. É que nem um carro. Eu não dei o adequado e o meu corpo começou a sentir. A minha pele ficou muito ressecada, tive também esse agravamento no rosto, olha só, comprometeu muito minha autoestima também na época. E eu precisava manter ainda a minha vida, né? Trabalhando. Descascou minha pele inteira, não deu certo. E aí, o que que aconteceu? O efeito sanfona. Trouxe tanto aqui um exemplo, quanto na prática. Só que, obviamente, desse corpo, eu vim para esse, no qual diminuiu minha massa muscular, aumentou a minha gordura localizada, aumentou a minha celulite. Eu me sentia muito mais cansada, eu sentia muito mais vontade por doce, eu realmente perdi o meu controle sobre a minha alimentação. Por isso que deu o efeito rebote. E aí, gurias, eu escuto isso das minhas pacientes, que inclusive foram como eu, numa nutricionista, e não só uma, várias tentaram fazer cursos e cursos o quê? Que incentivavam um jejum intermitente, por exemplo. Já passei por tantas nutris e às vezes me desespero porque eu sei de tantas coisas. Faz dieta tal, fica tonta, não sabe, sabe que existe uma restrição e ao mesmo tempo não consegue encaixar na sua vida, na correria do dia a dia. E assim como vocês, algumas me falaram no grupo, Carol, eu tenho vontade por doce, eu tenho ansiedade, eu desconto na comida, eu sou compulsiva, às vezes eu como sem fome. Então, como que uma dieta restritiva vai se encaixar para esse perfil, né? Mas agora, meninas, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Quero ver de vocês. Tá fazendo sentido a aula? Colocam aqui para mim. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Façam assim, joinha. Vocês estão conseguindo ver a aula, gurias, os slides ou não? Sim. Sim, perfeito, perfeito, perfeito. Ótimo, que bom que tá fazendo sentido, gurias. Fico feliz. Então, deixa eu pegar aqui de novo, que eu acho que deu uma bugadinha. Seguimos. Papel e caneta na mão, a gente vai ir pro teste da inflamação, tá, gurias? Agora a gente vai entender, porque assim, muitas vezes a gente identifica a inflamação como barriga grande, como celulite. E a inflamação, ela tá na mente, nas nossas emoções, no intestino, no fígado, que é responsável pela detoxificação, tireoide, que é responsável pelo nosso metabolismo, os nossos ovários, que são responsáveis pelos nossos hormônios, pele, como eu comentei com vocês ali que aconteceu comigo, assim como as minhas emoções, né? O sono e também o nosso corpo físico com a energia. Então, o que que a gente vai fazer? É um círculo, né? Então, cada círculo aqui representa uma parte, digamos assim, do nosso corpo. E vocês vão avaliar 0, nunca sinto, Carol, não sinto, e 10, eu sinto com muita frequência, tá? Então a gente vai passar por esses 8 aqui. Bora lá. Sobre a mente de vocês e as emoções de vocês, reflitam. Tu sente ansiedade, irritação ou preocupações constantes? Tem dificuldade de relaxar ou desligar a tua mente, acelerar? Usa a comida como forma para aliviar as emoções e o estresse? Voltando aqui. Não, não sinto ansiedade, não sinto irritação, não sinto preocupações, ou até pode ser uma nota intermediária, né? Ou muitos, nossa, todo dia me vem um problema na minha cabeça e eu percebo assim, ó, que eu fico muito irritada, muito ansiosa. Então vamos lá, de 0 a 10, qual é a nota que vocês dão para essa área?
Carol, é para anotar ou é para falar? Olha, se quer falar, Lu, tu pode ficar bem à vontade, pode falar. Quer comentar Beleza. sobre isso? Na verdade, é de 9 a 10, né? Porque é bem assim mesmo. A gente acaba. É difícil desligar os pensamentos, principalmente à noite. Parece que tudo que a gente está fazendo durante o dia, ou que deixou de fazer durante o dia, vem à noite. Tipo assim, tu precisa fazer isso, aquilo, outro, daí tu não consegue relaxar e acaba descontando às vezes na comida, ou até o próprio cansaço, né? Fica tão cansada que acaba cansada mentalmente que acaba descontando na comida. Exatamente, né, Lu? É, tu como paciente, as meninas aqui que já passaram por cursos, a gente sabe que trabalhar as nossas emoções com ferramentas de identificação é muito importante para a gente se manter estável no nosso apetite, né? Não tem como a gente separar. O nosso corpo, ele é um só. E então é muito importante identificar que muitas vezes isso está acontecendo, né? Então, beleza, meninas. Obrigada, Lu, por contribuir. Intestino agora. Tenho prisão de ventre, gases, distensão abdominal, tenho refluxo, azia, sensação de estufamento após as refeições ou até mesmo em jejum. A gente às vezes tem essa sensação, essa dor, esse incômodo. Tenho fome mesmo depois de comer, nada parece me saciar. De novo, nunca sinto. 10. Sinto com muita frequência. Deixa eu ver o que estão colocando no chat. 10. 10. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meninas. Calma, daqui a pouco vai chegar umas orientaçõezinhas para vocês. Naná 10, Samantha 10. Perfeito. Vão anotando. Fígado, que é responsável pelo processo de detoxificação. Acordo sem fome, enjoada e com gosto ruim, amargo, às vezes na boca. Sinto fadiga frequente ou dores de cabeça sem causa aparente. Tenho intolerância a bijuterias, produtos, cheiros, inclusive associado muitas vezes à coceira, à alergia. As ricas aí que só podem usar ouro nas orelhas, no pescoço, no braço. Novamente, 0, não, não sinto. 10, sinto com muita frequência. 10 também. 7, 0, 5, 8. Ó, certo. Vamos anotando. Tireoide, responsável também pelo nosso metabolismo. Tenho mãos e pés frios ou sinto frio com facilidade, principalmente nas extremidades, né? Sinto Sim. cansaço constante e dificuldade em perder peso. Tenho inchaço facial, olha só, olha essa identificação. Não é muitas vezes inchaço no corpo, é já aqui a bolsa, no rosto, queda de cabelo, alteração de humor. Novamente, 0, nunca sinto. 10, sinto com muita frequência. Ou uma nota intermediária. 10, olha só. Tá, Nanda, Karine. Uhum. 7, 2, Vanessa. Jéssica, 7. Uhum. Ovários e hormônios. Próximo, tá, gurias? Tenho cólicas intensas, TPM e ciclos irregulares. Inclusive na TPM se destaca muito a TPM. Sente muito a TPM, porque assim, ó, as meninas que passam em tratamento comigo, elas notam que não tem mais dor de cabeça, que não tem mais vontade por doce quando existe essa correção, sabe?
Então, se o teu organismo ele tá inflamado, tu sente oscilar muito, sente muita cólica e nota esse ciclo muitas vezes irregular. Tem queda de libido, ressecamento ou irritabilidade? Sente que esses sintomas pioram com o estresse ou a falta de sono? Vamos lá. Novamente, 0, nunca sinto. 10, sinto com muita frequência. Ou as notas ali intermediárias da nossa rota. 8, 6, 7, 6. Uhum. Até essa alteração de apetite, né? Vamos para a pele. Tem acne, mancha, dermatite, ressecamento com frequência? Percebe que a pele reflete os períodos de má alimentação ou estresse? Por exemplo, assim, gurias. Nossa, foi num final de semana, notou que exagerou ali na alimentação, na gordura, nos produtos refinados, no doce, e na segunda tu te olha no espelho e nota que às vezes tem até uma elevação, assim, nota que a pele tá mais avermelhada. Então, nota que é sabe, essa diferenciação, assim, da pele. Percebe que a pele tá mais irritada, eu não sei explicar, mas eu notava isso também, e daí depois disso me deu a dermatite. Usa muitos cosméticos e ainda sente que a pele não melhora? Profundidade de olheiras, para desinchar, enfim. 0, não sente. 10, sente com muita frequência. 10. Uhum. Sono. Tem dificuldade para dormir ou acorda no meio da noite? O que que as minhas pacientes me dizem? Entre 3 e 4 da manhã. Desperta. Podia levantar, fazer um mate e seguir a vida já. Mesmo dormindo bem, acorda cansada? Sim. Precisa de café ou estimulantes para começar o dia? 0, não sente. 10, sente com muita frequência. Tem muito sono. Nossa, isso é para matar, né? Não, haja o que fazer para tu viver a vida de uma mulher equilibrando os pratos. E agora a gente vai falar do corpo físico mesmo. Sente cansaço mesmo sem praticar atividade física, sem ter um esforço físico, sem ter esse gasto calórico? Tem dor articular, como se tu tivesse levado uma tunda, tipo assim, o corpo todo dolorido, retenção de líquido, sensação de corpo pesado, que parece que assim, podia deitar e não Sim. consegue levantar. E picos de energia. Às vezes tu tá muito bem e logo em seguida tem essa queda brusca, né, que a gente chama. Depois eu vou explicar um pouquinho também sobre isso, sobre a alimentação envolvida com isso. 10, sim, 10. Sinto muito cansaço. Tô preocupada comigo. Calma. Por isso que tu tá aqui, maravilhosa. Por isso que tu te propôs a mudar. Tá aqui, vai dar certo. Vai dar. Então, beleza, gente. Bora pra avaliação final. Some todas as notas. Tem que dar no máximo 80. E aí a gente vai ver o que que o corpo tá querendo dizer, tá? Somando tudo. Deixa eu ver os rostinhos aqui me dando ok, que somaram tudo, que tem o resultado. Tem gente rindo de nervoso. A Gabriela tá rindo de nervoso e a Samantha rindo de nervoso. A tia Salete também tá rindo de nervoso. De 0 a 30 pontos. Vamos ver quem se encaixou no verdinho. O teu corpo está em equilíbrio, mas já mostra alguns sinais de alerta. Pequenos ajustes na rotina e na alimentação podem prevenir essa inflamação. De 31 a 60, o corpo ele está em estado de inflamação moderada. Você sente sintomas físicos e emocionais com frequência. E é hora de agir com estratégia e não com restrição. Agora a gente vai para o vermelho, de 61 a 80 pontos. O teu corpo, ele tá num alto grau de inflamação silenciosa, que agora não é mais silenciosa, agora a gente escancarou, né? Isso significa que ele está sobrecarregado e pedindo ajuda.
Com um plano de desinflamação e reequilíbrio, é possível reverter esse quadro com leveza e prazer. E vocês vão entendendo, gurias, que muitas vezes a gente diz assim, ah, é genética. Mas eu já trouxe para vocês alguns pontos de clareza. 65. 65 já se encaixa no alto grau de inflamação silenciosa. Alguém mais quer 72, 53, intermediário, Elô. 72, alto grau de inflamação. 50, já dá para fazer alguma coisa, né? 60, alilo, ali, intermediária, quase perigoso. Isso. Então é isso, gente. Identificamos alguns pontos, tá? E agora a gente vai iniciar esse processo de mudança, então, trabalhando com três chaves que eu transmito sempre para as minhas pacientes, que eu apliquei na minha vida. Como eu falei ao longo de todos esses anos, é muito importante a gente fazer o quê? Ter clareza do problema, identificar os hábitos que inflamam. Dois, ativar, né, esse processo de transformação que é através da rotina organizada e a comida de verdade. E três, constância. A gente precisa construir um estilo de vida que a gente vai dar conta, que a gente vai conseguir manter, que vai ser o nosso eixo. Por mais que a gente saia do eixo em algum momento, que a gente tenha, que nem eu digo para as minhas pacientes, uma refeição off, a gente vai entender, ó, esse é o meu caminho. Então, a constância é muito importante através da nossa verdade, da nossa individualidade, tá? E aí a gente inicia então esse processo de observação, que a clareza ela começa no espelho e não no peso da balança. A gente precisa, ó, quando você se olha e só vê o peso, a gente perde esse poder de observação. A clareza é perceber como você acorda, como tá a tua pele, como tá a tua digestão, o teu humor, a tua energia. Olha só como muda. Vocês não têm essa sensação de que é muito mais do que só um número? É muito mais do que ver que eu ganhei 3, 4 quilos? O corpo, ele fala todos os dias com a gente, só falta a gente aprender a escutar. Então, eu quero que vocês façam um exercício prático, que possivelmente muitas de vocês por muito tempo não fizeram mais isso. O que que eu noto das minhas pacientes, tá? Quando a gente não se sente bem com o nosso corpo, que a gente não tá se gostando, a gente já não começa a usar jeans. A gente começa a colocar camiseta, começa a botar leg, botar casaco. Quando senta, bota a almofada no colo, bota preto. Por quê? Porque a gente não. A gente quer se sentir invisível, quer se esconder. Então, o primeiro passo para a clareza é se identificar, perceber a tua digestão, a tua pele, o teu humor, a tua energia. E também eu quero que vocês anotem três sinais que o corpo tem dado ultimamente para vocês. Pode ser que apareceu no teste, que vocês perceberam que ressoou muito alto aí para vocês, ou algo que tu sente com frequência. E depois tu te pergunta: o que esses sinais estão querendo me dizer? Eu quero que vocês anotem aí. O que esses sinais estão querendo me dizer? E destaca aí pelo menos três coisinhas que durante o teste ou diariamente tu já fez esse exercício, mas tu não anotou. Eu quero que agora tu anote aí pra gente começar a melhorar esses problemas. Esses três sinais aí. Gabi já tá pronta. Sara também já está pronta. Patrícia já tá pronta. A Lu ainda tá escrevendo.
Sinto muito sono, inchaço, queda de cabelo, o corpo tá pedindo socorro, preciso mudar. Isso é clareza. Inchaço abdominal, gordura abdominal, vontade por doce às vezes, canseira às vezes para treinar. Isso. Isso é um ponto bem importante, né, gente? Às vezes a gente tenta fazer o exercício físico, né, pensando que é saudável e que vai nos ajudar nesse processo, mas muitas vezes não é a primeira coisa. A primeira coisa é a alimentação. Inclusive, tem um estudo que mostra, quando eu trabalhava na academia, que essa orientação a gente sempre dava, que a atividade física, gente, o percentual, pensa, 1 hora de exercício sobra 23 horas. Se eu passar essas 23 horas tendo uma rotina bagunçada, comendo de forma, a emoção virando em comida, ou treinando e comendo errado, o impacto da alimentação é muito maior comparado com a atividade física. Gordura localizada, desconforto com as roupas, pouca resistência. Durmo pouco também. É. Cansaço, dor no corpo, falta de sono. E aí, meninas, então a clareza, ela também vai além do prato, tá? Não é sobre só o que você come, né? E sim o que tá por trás das escolhas. Agora a gente vai imaginar que a Nutri tá entrando na tua casa e foi direto pra tua cozinha. E eu comecei ali esperando uma comidinha gostosa. Como que tá a cozinha de vocês? Ela tá inspirada para mim cozinhar alguma coisa para vocês? É uma cozinha que tá organizada? Vocês têm alimentos saudáveis disponíveis para iniciar esse preparo de uma comida prática e saudável? Sim ou não? Vocês têm utensílios que facilitam o preparo? Vocês planejam as refeições de vocês de forma adiantada? Vocês têm essas preparações praticamente prontas para uma semana corrida? Vocês sabem identificar no supermercado se é um alimento clean label, saudável ou não? É mais comida de verdade ou é mais ultraprocessado? Estão evitando os ultraprocessados ou ele está fazendo parte do dia a dia de vocês? Vocês conseguem reconhecer esses ingredientes ruins, falsos, saudáveis, que diz zero, light, diet? Tá botando no carrinho? Tu para ler os rótulos? As escolhas, elas estão equilibrando a tua glicemia ou elas estão proporcionando esses picos de glicose e dando mais fome? Como que tá a alimentação de vocês? Está estabilizando isso ou está influenciando mais esses picos de glicose que influencia o quê? O armazenamento de gordura, o aumento da fome. Vão anotando essas coisinhas porque através agora da ativação, porque agora a gente vai transitar da clareza para ativação. É importante vocês sair com esse plano de ação pronto. Eu vou trazer algumas coisas e aí vocês já vão ser mais assertivas. Tento evitar ultraprocessados. Falta tempo para preparar as comidas da semana. Inclusive, gurias, dentro dos meus cursos, eu já ensino como eu higienizo os alimentos de forma correta para diminuir os agrotóxicos, como que eu higienizo os alimentos para durarem mais. Dentro dos cursos, eu me preocupo em deixar os utensílios práticos, a cozinha, os ingredientes, os industrializados saudáveis. Eu já tenho uma lista de industrializados saudáveis. Por quê? Porque isso tudo vai conseguir, vocês vão conseguir aplicar no dia a dia a desinflamação. Não adianta eu dar um cardápio para vocês pronto sem a gente ter um ambiente magro. A gente precisa proporcionar esse ambiente magro. E automaticamente eu vou proporcionar isso para o meu trabalho, vou proporcionar isso para minha família. Outro ponto importante, identificar também, gurias, que eu vejo que as mulheradas começam a ganhar ranço, né, da cozinha. E já não pode mais ir para cozinha, pelo amor de Deus. O meu pai gostava. Ele me ensinou isso, assim, ele assobiava cozinhando, picava, fazia o mise en place. Ele desfrutava desse momento. Mas muitas vezes,
é a mulher que faz isso. Porque o que que acontece com o homem? Vamos ver essa cena, por Deus, se vocês não passaram por isso. Amor, vai no mercado e traz pra mim, aqui, ó, traz pra mim, deixa eu até me ver se eu, aqui, ó, traz pra mim algo que é retangular, assim, ó, compridinho, fino, e o marido chegou com o que em casa? Essa garrafa. Ele não tem esse poder de discernimento, de cuidado, de paciência, isso é feminino. Por isso que as minhas pacientes me dizem, Carol, eu emagreci 4 e meu marido 8 no mês. Porque ele veio na carona. A mulher deixou tudo organizado, preparado, e automaticamente ele começa a ver que a mulher tá gostando, daí dá uma curiosidadezinha, e ele pega também, ele faz também. Por quê? Porque o ambiente tá magro. Até porque ele vai comer o que tem ali. E aí vocês, em contrapartida, ajudam marido, filhos, no ambiente de trabalho. O pessoal começa a olhar, ué, mas o que que será que a Karine tá comendo? Mas tem que ser bom, porque ela trouxe ontem e tá trazendo hoje de novo. Começa a gerar essa influência positiva. Porque muitas vezes o que que acontece? É o contrário. As pessoas, elas não vêm te perguntar, Gabriela, vamos caminhar hoje, Gabi? Vamos fazer uma salada hoje? Isso a gente tá carente. As pessoas, elas estão mais falando mal das outras, convidando para beber, para comer coisa errada. Então, a gente precisa trazer essa ordem. A gente precisa ter essa clareza, né? E também ajudar as outras pessoas. Concordam comigo? Ou será que é só eu que passo isso na vida e as minhas pacientes? Então, gente, agora que você já tem clareza sobre um corpo inflamado, o seu corpo e as suas emoções chegou o momento de agir com consciência. A segunda chave, então, é a ativação. É o momento em que você sabe que começa a virar tudo em ação, onde a mudança realmente ganha forma na tua rotina. É sair do eu sei, Nutri, o que eu preciso fazer, para agora eu estou fazendo. O poder da afirmação. Depois a gente, inclusive, vai ter várias afirmações. Ultimamente, tentando fazer escolhas mais saudáveis, organizo o café da manhã e lanche da manhã, mas não preparo para a semana. Pouco hábito de verduras quando faço em casa, o almoço. Beleza. Então é isso, meninas. O que que a gente vai começar a fazer? Organizar a bancada. Então, nessa bancada não vai ter só bolo, biscoito e bagunça. O que os olhos não vê, o coração não sente. Dentro dos armários, desapega. Gente, eu fiz um curso sobre espiritualidade e alimentação. Foi lindo, lindo. Porque a nossa alma, quando a gente começa a se alimentar bem, ela fica mais leve. O pensamento muda, o corpo muda. Por isso que eu digo, se eu mantenho a ordem externa, internamente eu também me organizo. Se externamente eu desapego, eu abro espaço, o novo também vem. E assim, não é só na nossa casa, assim é na nossa vida. Faz uma hortinha, coloca algumas ervas ou tenha chás, deixa os armários alinhados. Ah, louça, tudo que não usa mais. Beijo, alguém vai fazer bom uso. Geladeira, organizada, abastecida, aplicando as estratégias de como manter os alimentos mais íntegros, mais vivos, com mais nutrientes. Potes de vidro com tampa é melhor, que não vai ter a contaminação do bisfenol A, que são xenobióticos pró-inflamatórios para o corpo. Eles passam para o alimento, principalmente se for aquecer. A gente no grupo exclusivo, a gente falou, né, sobre os. Eu dei umas pinceladinhas assim sobre utensílios atóxicos, né? É muito importante cuidar. Então, uma boa organização e um bom planejamento. Às vezes é interessante fazer uma lista de compras. Não pode ir com fome para o supermercado. Isso tem muita diferença. As minhas pacientes, as minhas alunas dizem, quando tem alimentação organizada, né, no meio da tarde, final do dia e vai fazer as compras, tem muito mais consciência. E eu gosto de trazer esses utensílios práticos. Ralador, fatiador,
bolsa térmica, um descascador, um apontador de legumes para fazer muitas vezes um macarrão de legumes, forminhas de silicone. Então a gente vai conseguindo adaptar. A gente não precisa atulhar de coisa. Mas eu gosto de cenoura, eu, Carol. Então eu tenho o descascador, que é muito mais rápido, e eu tenho o apontador de legumes. Eu gosto de temperar minha comida com alho e cebola. Eu tenho esse fatiador. Geralmente eu viajo, então eu tenho essa bolsa térmica. Então a gente vai deixando o ambiente magro, inclusive com os utensílios. Tá fazendo sentido, mulherada? Deixa eu ver os rostinhos. Ótimo. Eu sei que vocês, inclusive, já devem ter algumas coisas, né? Perfeito, Vanessa. Vou deixar essa imagem aqui para vocês olharem mais um pouquinho. Gosto também, muitas vezes, tem algumas outras coisas que eu também tenho, né? Tenho uma air forno que me ajuda muito, tenho frigideira antiaderente, que não precisa colocar óleo, tudo isso vai potencializando o processo de emagrecimento, né? Principalmente por conta de como que vai fazer essa preparação também tem diferença. E aí a gente começa a ver que muitas vezes o ultraprocessado está tomando conta da nossa rotina, por conta da pressa. E às vezes a gente acha que um ketchup ou um molho de tomate ou um pão, ele não é ultraprocessado, mas muitas vezes ele é. Exemplo, o tomate que virou um molho e que depois virou ketchup. O tomate é íntegro, o processado é uma leve higienização, um descascamento, uma separação, uma picar, bater, mas o ultraprocessado já tem o quê? Aditivos químicos. Então, separar isso é muito importante. E não só isso, entender a lista de ingredientes, porque muitas vezes uma barrinha de cereal, o primeiro ingrediente é xarope de glicose. O que que é xarope de glicose? Ou então, o que que é extrato de malte, açúcar, maltodextrina, tudo açúcar. Na primeira lista de ingredientes, aí tu come a barrinha de cereal achando que emagrece, que nem eu fiz ali na imagem. Mas o que que uma barrinha de cereal tem que ter? Amendoim, tem que ter sementes, tem que ter castanhas, tem que ter frutas desidratadas, pão integral, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro. Não é legal. Uma farinha de trigo integral. Às vezes, o que que tem que ter ali junto? Um aditivo de sementes, fermento, água, uma pitadinha de sal. Inclusive, o pão integral ele vai estar refrigerado muitas vezes por conta do mofo. O pão com menos ingredientes possível. E muitas vezes é isso que a gente vê na casa das pessoas: uma geladeira com água, uma marmita que vai comer rápido, ou um resto de uma pizza do outro dia. Então é muito importante adaptar, né? Deixar esse ambiente visualmente mais organizado, abastecido, né? Dá uma diferença, né, gurias, olhando essa imagem. Provavelmente vocês, né, não vai estar tão desse jeito. Uma vez a minha paciente me mandou, né? Mas a gente pode ir indo rumo ao lado direito, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar. Tem alguém desenhando aí. Será que eu consigo tirar? Acho que eu não vou conseguir. Enfim. E aí, meninas, a gente vem para essa tabela aqui, tá? O que que acontece? Esse alimento, que muitas vezes ele é um carboidrato simples, ele traz esse pico de açúcar no sangue. Então, por exemplo, um café da manhã onde eu vou comer pão com geleia e uma fruta. Aquele café da manhã de propaganda, que aparece uma jarra de fruta, um cereal, suco, pão, propaganda da geleia, carboidrato com carboidrato. Não é uma combinação inteligente. Esse é um alimento onde tu come, digere e absorve muito rápido, traz um pico de açúcar no teu sangue, se a gente for medir, né, a glicose. E acontece essa hipoglicemia de rebote, aonde tu sente muitas vezes até barriga roncando, tontura, uma vertigem que a gente diz, né? Então, o que que é importante? Fazer combinações inteligentes na alimentação, aonde os alimentos eles são digeridos e absorvidos lentamente, produzindo um aumento gradual de açúcar no sangue. O que que acontece?
Quando eu como, então, outro exemplo, eu como um pão com ovo, ou eu como não um macarrão com molho, mas eu como um macarrão com um molho mais saudável, uma porção de salada e uma proteína, um pedaço de carne. Isso estimula a minha perda de peso, porque ajuda a controlar o meu apetite por mais tempo. Então, é essa linha verde aqui. Então, a gente precisa readequar essas combinações de forma fracionada para sentir saciedade. E principalmente, o que que acontece, gente? Essa diferença. Muitas vezes a gente come pouco e come alimentos com a densidade calórica grande, 1.500 calorias, eu estou comparando aqui, tá? Um plano alimentar padrão das minhas alunas, das minhas pacientes. Carol, eu como pouco, eu como às vezes um sanduíche, eu como um leite com café e às vezes come pouco, mas esse pouco deu 1.500 calorias comparado com esse outro lado, aonde eu faço uma alimentação de forma estratégica, um plano alimentar estratégico, que eu uso o cacau como fonte de antioxidante, eu uso a chia como um alimento que é uma fibra que alimenta as bactérias boas, que traz saciedade, que regula a minha flora intestinal. Tem iogurte, tem o ovo, que são proteínas que ajudam no estímulo, no aumento da minha massa muscular e na saciedade. Eu tenho banana, que é fonte de triptofano, coloco ela no lanche da tarde. E ela é precursora da serotonina, o hormônio do bem-estar, assim como ovo, folhas verdes escuras, semente de abóbora. Então, eu tenho uma alimentação estratégica que faz esse poder, essa sensação positiva. Então, muitas vezes, não é porque eu vou comer um sonho de valsa, eventualmente, mas no dia a dia, na maior parte do tempo, eu tô deixando de incluir um alimento com um potencial para me ajudar na desinflamação. Faz sentido? Vocês se identificam? Vamos lá pro lado, vamos para alimentação ali do lado direito. Alguém se identifica? Coloca no chat aqui para mim. Sim, faz sentido. Concordo. Eu costumo dizer, gurias, que não é nem no 8 e nem no 80. Não é aquela alimentação onde a gente vai plantar, vai colher, vai viver em volta daquilo. Mas a gente também não vai se jogar para essa alimentação ocidental, aonde existe essa alta palatabilidade. A indústria é sacana. Eles vão colocar pra gente o quê? Uma alimentação com gordura, com crocância, com muito sal, com muito açúcar. A gente vai ficar com o paladar viciado, aonde a gente come alimentos que têm um poder de nutrientes baixo e de muitas calorias. Então, por isso que às vezes a gente come pouco e engorda. E por isso que às vezes as minhas pacientes me perguntam, Carol, tem certeza que eu vou emagrecer porque eu tô comendo muito? Mas por quê? Porque existe esse preenchimento, existe o controle da glicose. Beleza. Ó, depoimentos. Amo o teu método de reorganizar a vida e os hábitos saudáveis. Ninguém passa fome. Sério, minha pele parece que tá colando no meu corpo, porque a gente tem medo, né, gurias? Que, meu Deus, agora eu vou começar a emagrecer, vou começar a ficar flácida. Não, isso não acontece quando existe uma alimentação estratégica. Estou aqui para agradecer pela ótima profissional que você é. Exatamente há um mês que eu estou e não só estou comendo saudável, perdi 3 quilos e reduzi centímetros de circunferência. O plano alimentar não ajudou só a mim, mas o meu marido também. Ele perdeu 8 quilos. Saiu da calça 44 e foi para a calça 34. E esse depoimento eu destaquei porque, gurias, essa paciente ela me disse que hoje as roupas estão servindo melhor e melhorou o relacionamento com o marido. Por quê? Porque ela se sentiu mais segura, a autoestima dela melhorou. Isso me surpreendeu muito. Ela disse que os ciúmes dela também melhorou. Então, olha o quanto às vezes comer saudável interfere nos relacionamentos. Se sente mais maravilhosa, mais linda, mais poderosa. Quem não quer? Quem não quer entrar no quarto com a luzinha acesa? Eu adorei que ela me expressou isso, porque às vezes fica só no pensamento, não expressam pra mim, sabe? 3 meses, fechamos na base dos 18 quilos perdidos.
É, 6 quilos perdidos, eu fui pra praia e mesmo assim ela foi em rodízio de pizza, ela viajou. Achei interessante também, né? Porque às vezes a gente pensa, meu, vai ser uma coisa horrorosa de fazer. A meta inicial era 5 quilos, mas em 30 dias ela já tinha perdido 4. Depois disso, ah, não, é 9 quilos a menos essa paciente aqui. Perfeito. Essa pessoa que disse que já tentou sozinha, uma dieta super restritiva, sentia muita fome, mas ela percebeu que não precisava ser assim e hoje ela tá muito, muito, muito melhor. Uns antes e depois aqui, legal, né? Aqui, bem a inflamação aqui do abdômen, né? A gente notou essa diferença. Aqui, uma inflamação corporal que já tinha um pouco mais de celulite. Então, esse corpinho ficou um pouquinho mantendo a massa muscular, como eu falei, mais aparente, né? E reduzindo principalmente a gordura localizada. Essa paciente também sentia na região da barriga e as celulites. E essa paciente aqui também, ela sentia essa inflamação também nos braços, atrás das pernas, nas coxas, né? Então, cada uma a gente tem um biotipo, tá? Então, quando a gordura ela acumula, provavelmente é dali que a gente vai conseguir reduzir primeiro, tá? Então, agora que tu entendeu, alguém quer compartilhar comigo por onde vai começar? Alguém quer compartilhar aqui? Quem sentiu alguma percepção enquanto eu fui falando? Alguém quer compartilhar comigo? Vai ser muito bom. Ninguém. Estão encabuladas, né? Oi? Vai, Lu! Vou participar. Eu acho que o primeiro passo é a organização, principalmente deixar alimentos pré-preparados. E isso facilita demais, porque daí a gente não tem aquela vontade de comer, né, qualquer coisa. Isso, e também esse gasto de energia que não tem necessidade. Quando a gente tem específico, não, é isso que eu vou fazer de manhã, que eu vou fazer meio-dia, à tarde e à noite. A gente popa a energia para outras coisas, né? E às vezes a gente vai comprando e gastando em coisas extras pela dúvida. A dúvida consome a gente. A indecisão, ela consome muito parte do nosso foco para outras coisas. Então, ter essa organização traz muita vitalidade. Preciso me organizar melhor, o tempo para conseguir comprar e preparar mais e mais tempo na hora da alimentação. Isso. Identificou que às vezes come sem perceber. E, gente, o comer não é como eu me queimar, né? Eu me queimo e tenho esse reflexo logo do o se alimentar demora 20 minutos. Então, o que que acontece? A rapidez faz com que a gente engorda, né? Porque a gente acaba incluindo muitos alimentos em pouco tempo. Estou preocupada justamente com a pele, aparecendo as rugas, mas agora você falando, lembrei que sempre você disse que a alimentação contribui para a saúde e para a vitalidade da pele. Muito, 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 muito. Inclusive, eu passo para as minhas alunas e pacientes as melhores marcas de cosméticos livre de xenobióticos. Porque às vezes a gente tá em. Nossa, olha a pele é o nosso maior órgão, gente. A gente tem que cuidar muito dela. A hidratação, a escolha da alimentação com alimentos de beta-caroteno, antioxidantes, flavonoides, isso tudo vai trazendo firmeza para a pele quando a gente vai para o sol, né? Que foi um erro meu que eu fiz lá atrás. Sem isso, eu não tive fotoproteção, então ficou muito vermelha a minha pele. Então, quando a gente faz uma alimentação estratégica, inclusive é a firmeza e o bronzeado da pele. Nossa, eu não trouxe a imagem aqui para vocês, mas tem um comparativo de um estudo que eu fiz na minha pós-graduação que mostra uma pessoa, parece que ela tinha tipo, ela era idosa, mas ela simplesmente não estava fazendo uma alimentação e uma hidratação regular. Podia ter pego essa imagem. É chocante o antes e depois da pessoa aplicando a alimentação e se hidratando. A pele estica. Não precisa, e naquela época que aconteceu o estudo, quando eu fiz a minha pós, nem tinha tudo que tem hoje. Era certo que a mulher não usou. Ela só usou a alimentação e a hidratação. Eu como muito rápido. Também isso, só janto.
não almoço e não tomo café. Ó, vou me organizar agora. Perfeito. Então, gurias, o porquê que aplicar essas estratégias em 21 dias? Porque é o tempo necessário que o corpo precisa para responder e a mente criar novos hábitos neurais. Sabe aquele piloto automático? A gente precisa ser constante nesses 21 dias, porque é na repetição que o corpo desinflama. O metabolismo desperta, o resultado começa a aparecer naturalmente. Então, mais um estudo aqui que mostra, né, esse estudo publicado em 2025, que realmente é o tempo que o cérebro precisa para criar esse novo caminho. E o corpo para sentir esses primeiros sinais de desinflamação. Por isso, gurias, eu vou abrir uma oportunidade exclusiva aqui hoje. Peço permissão para quem ficou até o final para me mostrar o meu protocolo de ativação 21 dias para desinflamar, que o foco é simples, é ativar, repetir e sustentar. Então, eu trouxe aqui alguns depoimentos falando sobre 10 dias, sobre 20 dias, 21 dias, 22 dias, né? Que ao longo de 10 dias essa paciente eliminou 3 quilos e no final desses 22 dias foram 5 quilos, 4 quilos. Então, gente, realmente nessa faixa etária de tempo, é muito importante, tanto para criar hábitos quanto para ter esse resultado. A gente vai notando que muitas vezes esse resultado de 21 dias, ele é replicável. Por isso que as pacientes dizem, Carol, em 3 meses eu perdi 18. Porque muitas vezes a gente consegue saber o que precisa ser feito e replicar isso. Então, ó, minhas roupas que não entravam mais já estão servindo, eu me sinto melhor, mais disposta. Também melhorou muito a autoestima, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para essas frases e, como eu falei, a gente já vai começar o treino. Eu achava que para emagrecer eu precisava cortar tudo antes. Agora eu entendo que o que transforma é a constância e não a restrição. Concordam? Antes eu começava, motivava e parava quando algo dava errado. Agora eu continuo, mesmo que o ritmo mude, porque constância é sobre recomeçar. Antes eu comia por ansiedade. Agora eu me alimento para ter energia e presença. Olha essa palavra. Essa palavra é muito forte, presença. Porque quem tem ansiedade vive pensando para frente. E quem tem depressão vive pensando no passado. Então, eu me alimento para ter energia e presença. Agora, antes eu me culpava e não conseguia seguir uma dieta. Antes eu me culpava por não conseguir seguir uma dieta perfeita. Hoje eu celebro cada escolha consciente, sem culpa e sem extremos. Antes eu deixava a pressa me sabotar. Agora eu aprendi que o corpo precisa de tempo para confiar de novo. Antes eu via a comida como inimiga. Hoje eu vejo ela como combustível de equilíbrio e prazer. Antes eu achava que cuidar de mim era egoísmo. Agora eu entendi que é autocuidado. E isso muda tudo. Antes eu me comparava com as outras. Agora eu honro o meu processo e o meu ritmo. E é exatamente isso que eu vou guiar vocês nessa nova fase. E por isso que eu criei esse protocolo de ativação 21 dias para desinflamar. Um programa feito para quem quer sair da teoria e começar a agir com propósito. Essa é uma imagem de dentro do meu protocolo, aonde quem se inscreve já tem acesso a meditação, aula de yoga, treinos em casa, sempre com as minhas professoras, eu executando junto. Alimentação, eu vou abrir a aula de alimentação, o acesso rápido que vocês vão ter. Ainda a gente vai ter 3 aulas, então eu já vou passar aqui pro lado, tá? A gente vai ter, deixa eu voltar, 3 aulas. E eu também iniciei aqui o processo de start, onde a gente vai entender a inflamação de vocês, medidas, peso e tudo mais. Fui de trás para frente, né? Então, 21 dias. Qual é o resultado? Reduzir o inchaço e a retenção, acelerar o metabolismo de forma natural, a gente vai estar utilizando os alimentos para isso. A gente vai, no final e durante esse processo, recuperar a energia e o foco. E também todo o plano alimentar vai ser voltado para quê? Prazer, sabor, sem restrições e sem culpa. Cronograma completo de 21 dias, totalmente replicável para se manter esse novo estilo de vida.
A gente vai iniciar, gurias, na segunda-feira que vem. E aí a gente vai ter a aula dia 20, 27 e dia 3. Então vão ter encontros ao vivo, que nem a gente fez agora, mas com certeza vocês vão falar muito mais do que hoje, né? Eu vou querer vocês participando mais. Plano alimentar com substituições, do jeito que a Nutri gosta, de forma prática e deliciosa, receitas desinflamatórias, uma lista de compras totalmente anti-inflamatória, os utensílios facilitadores, os desafios para que vocês saem do, né, que vocês façam movimentos, então eu vou trazer alguns desafios diários para que isso aconteça, um acompanhamento no grupo exclusivo comigo, dentro da plataforma, nas aulas, né, através do WhatsApp. E a comunidade com mulheres que pensam assim como você, porque isso é muito importante, né? Uma vai ajudar a outra e nada como entender, né, que existem mulheres que estão passando pelo mesmo que a gente. Sobre investimento, meninas. Hoje, 3 sessões individuais comigo, porque a gente vai ter durante esses 21 dias 3 encontros, daria 1.494 mais os materiais, que são mais de 10, mas eu coloquei 10 aqui. Cada um é 97, comprando avulso, 970. Então, daria um valor de 2.464. Porém, no protocolo de ativação, vai ser apenas 398. E mais. A Karine, a Sara, a Gabriela, a Jéssica, a Salete, a Ângela, a Lisane, a Eliana, a Denise, a Aline, a Elo, a Denise, também Vanessa. Quem tá aqui e se inscrever vai ter um bônus especial. Quem aceitar o convite que eu tô fazendo hoje, exclusivo, inédito para vocês. As 5 primeiras inscritas ganham uma sessão individual comigo, então essa sessão não será cobrada, ela vai ganhar de presente de forma individual comigo. Quem se inscrever até amanhã ao meio-dia vai ganhar uma cesta de produtos naturais no mesmo valor do investimento do protocolo. Vai estar concorrendo as meninas que se inscreverem até amanhã ao meio-dia, com produtos selecionados que eu mesma escolhi. E quem assistiu a aula até o final tem um cupom de desconto VIP 10 para aplicar. Então, de 398 fica 358 ou em 12 vezes de 36,42. Volto a dizer. Ai, Carol, eu acho que o momento não é agora. Então, tu tem dois caminhos de comprar tudo separado. Só que aí vai sair um investimento maior e muitas vezes não vai ter esses bônus, né? Então, eu vou compartilhar aqui a página com vocês do protocolo, que eu fiz com muito carinho. Depois eu vou compartilhar com vocês no WhatsApp e já tô vendo que tá tendo perguntas. Ah, estão gostando da novidade. Arrasou. Que bom. Ó, meninas, então aqui essa é a página, tá? Então, o que é o protocolo de ativação, que é um programa então dividido em 3 fases, que não é sobre dieta restritiva, não é sobre cortar tudo, né? Vocês vão ter aulas comigo, onde vocês vão aprender a fazer as escolhas que ativam o metabolismo, acalmam a mente e trazem resultados reais. Vocês vão ter materiais, metas semanais, acompanhamento diário. É para quem se sente inchada, acorda cansada e sem ânimo no dia a dia, sente desejo constante por carboidrato e doce, vive muitas vezes nesse efeito sanfona, não consegue ir em busca do peso ideal, né? Dentro do protocolo, a gente vai ir em busca desse peso ideal. E para quem sofre com ansiedade, desconta a emoção na comida. Porque muitas meninas me dizem assim: ai, Carol, antes de me cuidar da alimentação, eu tenho que cuidar das minhas emoções. Mas é a alimentação intencional que traz esse autocontrole. Então, a gente precisa cuidar com as carências nutricionais e fazer essa alimentação estratégica. No protocolo tem receitas práticas? Tem, tem. Tem receitas. Tem um e-book separado, inclusive, é, por refeições. Sim, não, eu não entrego. Quem é paciente minha aqui, por favor, não me deixa mentir. Gente, eu sou muito prática. Por isso que eu separei essas 3 aulas para a gente trabalhar em cada etapa algo que tu aprende e aplica. Inclusive os depoimentos ali que vocês viram, né? De entender que muitas vezes dentro desse processo se tem resultado. Eu quero, que bom, tia Salete. Logo eu disparo o link, tomara que esteja entre as 5. Eu quero, Aline. Beleza. Gurias,
eu igual vou compartilhar no individual, porque eu vou postar no meu Instagram. E meu Instagram tem 22 mil seguidoras, né? E eu não consigo trazer muita gente pro Zoom. Então as vagas são limitadas. Então, quando eu mandar, já tentem fazer essa garantia da vaga, tá? O que tu vai conquistar nesses 21 dias? Então, autoestima renovada, melhor digestão, intestino equilibrado, menos ansiedade e oscilação de humor, energia estável durante o dia, sono mais reparador e redução do inchaço e da barriga. O que tem nesse protocolo? 3 aulas ao vivo. Então, na aula 1 a gente trabalha a clareza, na aula 2, na segunda semana, a ativação e na terceira, a constância. Inclusive, é mais de 20 materiais que vocês ganham, incluindo então as receitas, né, que perguntaram aqui. Exercícios e metas semanais, grupo exclusivo do WhatsApp, contato diário direto comigo. Alguns bônus que eu vou trazer aqui a plataforma para vocês verem. E como eu falei, gurias, aqui, ó, vocês vão clicar. Deixa eu ver se vai abrir a próxima, que eu vou mostrar para vocês aonde vocês aplicam o cupom de vocês. Ó, tem cupom de desconto? Sim. Escreve lá, VIP 10. E aí, esse valor já diminui, ó, é 37,05 se quiser parcelar, ou o valor aqui cheio, tá? Então, tem que colocar nessa parte de cima aqui. Cupom, sim. E aqui é a aula de membros. Então, por exemplo, o que já acesso imediato, tá, gurias? Porque a primeira sessão ao vivo começa, então, na segunda que vem, às 20 horas. Então, aqui a gente vai ter as nossas aulas ao vivo para ver e rever durante um ano, tem acesso, por isso que é totalmente replicável, tá? Então, vai ficar o acesso aqui para vocês entenderem. Sobre a alimentação, então, como prometido, eu já coloco aqui na minha bancada os utensílios práticos. Eu também traço para vocês a regra dos 3 alimentos para a lista de compras. A regra dos 3 alimentos, que vai ver quem entrar. Como tu vai fazer com que durem mais os teus legumes e verduras. E os ingredientes, os industrializados saudáveis, estão todos aqui na minha bancada também. Quem quer começar a treinar em casa? Ah, sem falar, né, gente? Se vocês pagar personal, esse valor de 2.500 vai muito mais. Eu entrego os treinos semanais aqui, ó, todos. São 7 treinos. Todos os treinos, e são treinos intencionais, tá? Full body, que usa o corpo. Por isso que a gente acaba tendo esse corpinho mais sequinho e definido, porque existe um treino também paralelo que eu acredito que seja legal. Ah, Carol, tem que começar pelo treino? Não, não tem que começar pelo treino, mas é um bônus. Isso tudo aqui é bônus, tá? Além das aulas, existe esse bônus. Também aula de yoga, que é bônus também para vocês irem aplicando já ao longo dessa semana, e uma meditação também com a minha terapeuta. Então entra lá, depois vou mandar o link para vocês. E agora vocês têm, então, deixa eu ver se eu terminei aqui os meus slides. Acredito que sim. Uhum. Deixa eu olhar os rostinhos de vocês. Nossa, praticamente todas que iniciaram a aula ficaram até agora. Muito obrigada, meninas. Meu Deus. Me dizem, gostaram da aula? Estão se sentindo, porque às vezes a gente tem a sensação que a gente não vai conseguir. E qual é a sensação que eu queria? Isso eu aprendi com a minha família. Não é na dor que a gente muitas vezes aprende as coisas e aplica as coisas. É no amor, é com constância, é com clareza. Então, por isso que eu trouxe para vocês essas etapas e principalmente é no amor que a gente muda. E saúde, eu que já passei por muitas coisas, né? Falo para as meninas, já quase perdi a minha irmã, perdi meu pai agora e a gente tem muitos problemas na nossa vida. Só que todos os problemas somem quando o problema é saúde. Se a gente não tem saúde, vupt, os outros problemas, automaticamente a gente fica.
Meu Deus, mas por que que eu não, minha imunidade não estava boa? Meu Deus, mas como que foi surgir essa doença? Então, por isso que eu digo, a nossa alimentação tem que ser o nosso remédio. E não comprar omeprazol, anti-inflamatório. Muitas vezes a gente está gastando com comida e com remédio. E uma alimentação altamente inflamatória. Então, é esse o recado que eu quero trazer para vocês. Voltar algumas casinhas e perceber muito além da dieta o que precisa ser feito. E dentro do protocolo de ativação, 21 dias para desinflamar, eu busquei ser prática, assertiva para vocês. Nossa, pensa, novembro ter um baita resultado. Imagina até o final do ano e imagina aplicando o 2026. Então entendam que é possível sim, só que a gente precisa ter o quê? Clareza, orientação, apoio, um grupo onde tem mais mulheres, para a gente não se sentir sozinha, para a gente se sentir o quê? Motivada. Vou abrir para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, gostei também, Carol. Ah, não conseguiu abrir a câmera, Nana. Que pena. Mas aí depois a gente se fala ali no WhatsApp. Então, gurias, só vou reforçar aqui os bônus, tá? Porque depois que eu desligar, eu vou mandar o link para vocês e vou postar lá no Insta. Então, se vocês comprarem até amanhã ao meio-dia, tá concorrendo a uma cesta de produtos no mesmo valor do protocolo. Ainda vai ter uma sessão individual comigo, de clareza, de planejamento, de orientação, as primeiras 5. E vocês têm que colocar ali na página o cupom VIP10 para conseguir o desconto. Muito bom! Meninas de poucas palavras. Alguém quer falar? Alguém ficou com alguma dúvida? Quero saber quem vai participar do protocolo. Levanta a mão. Levanta a mão. Patrícia, ê! A Vanessa, eu acho que também disse que sim. A Aline disse que sim. Karine disse que sim. Segunda-feira, então é o mesmo ritmo. É nós. Segunda, tamo junto. E eu vou fazer também. Todos os desafios eu vou compartilhando com vocês. Quero fazer também, porque é sempre bom, né? Chega a festa de final de ano, a gente quer ter aquele. A gente quer ter aquela. Quer tá bonita, quer botar uma roupa bonita para as festas. Então, é muito bom a gente passar por esse protocolo antes das festas de final de ano. Então, eu com certeza vou participar junto. Oba, tia Salete, tem mais alguém? A Eliana vai participar. Então tá, meninas, eu acho que vocês vão esgotar logo ali os prêmios, porque eu queria abrir para vocês. Ó, Vanessa, sobre eventos, a gente vai aprender, tá? Eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta onde vocês vão identificar e como conduzir em eventos. Boas escolhas na pizzaria, boas escolhas na quem é macarronada que eu gosto, né? Eu adoro massa, então boas escolhas na cafeteria, no sushi. Então tudo isso eu vou passar para vocês também. Como que a gente vai aprender? Porque, como eu falei, a gente vai aprender a aplicar e replicar isso por uma vida inteira. Então, eu vou ensinar vocês a aplicar essa regra, que eu não vou falar agora, mas é uma regra que eu chamo, e aonde eu entrego também como que a gente vai fazer. E aí vocês vão compartilhando sempre comigo também no grupo as refeições de vocês, e eu vou conseguindo opinar se isso estava coerente ou não. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, meninas? Então é isso. Aguardem as mensagens no WhatsApp de vocês, né? Quem estava aqui. E eu tô esperando vocês para iniciar, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês, aprender com vocês também. E eu conseguindo ampliar aí os meus conhecimentos. É uma troca, sempre é uma troca. E nesse momento difícil também, vocês me mantiveram de pé, planejando essa aula. E eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me mandar mensagem ali no WhatsApp, né? Quando eu mandar as mensagens do protocolo, a gente pode trocar uma ideia no WhatsApp também. Então, beijo, fiquem bem, se cuidem, cuidem dos outros também. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho para a vida de vocês, tá bom? Beijos. Deixa eu colocar uma música aqui no finalzinho. Iniciamos com música, terminaremos com música. Beijo, Lisane. Beijo, Sara. Beijo, Aline. Não sei quem é, Xiaomi. Beijo pra Xiaomi, que é o celular. Beijo, Tia Salete.
Inclusive, essa playlist vai estar dentro do protocolo, tá? Porque música também é bom. Boa noite! Fiquem bem, meninas! Até mais! Beijo!